a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura. O tema é: a lei exclui a graça, e vice-versa. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Estou utilizando duas versões, a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Isso é um tema que é muito preocupante. Quando nós ouvimos, ou como no meu caso eu já vi, e muitos que às vezes vão ver esse vídeo, que estavam nesses locais e saíram, porque foram decepcionados, foram enganados, e na verdade, os que estão fora, se aceitarem a fé no único Deus que foi crucificado ou ressuscitou ao terceiro dia, esta pessoa, ela já se faz presente no reino de Deus, pela fé, porque o justo viverá por fé. E o que o sistema religioso faz é o quê? É ler bordões da graça ou dos livros históricos de Jesus de Nazaré, porque o Novo Testamento começou quando ele diz: Pai, está consumado. Porque um testamento, para ter valor, o testador tem que morrer. Então, acontece isto, a rebeldia, a desobediência, que um dos motivos que causou o dia do Senhor contra o povo judeu, contra o povo de Israel, no ano 70, quando houve a morte de mais de 1.100.000 judeus. Foram levados mais de 1 milhão de judeus cativos pelos soldados romanos. E pela espada de general Tito, Deus se vingou do povo dele, ou seja, dos judeus, que desde o início da história vieram desobedecendo a Deus, adorando outros deuses, matando os profetas, mataram até o próprio Messias. Então a vingança veio. E o que a maioria, ou acredito que todas, ou pouquíssimo, um percentual muito minúsculo das que ainda não praticam, não pedem uma coisa, vamos dizer, o dízimo, que é da lei, mas em compensação fazem outros preceitos, cumprem outros mandamentos da lei, o qual Cristo morreu para nos resgatar da maldição da lei. Mas o sistema religioso, por falta de revelação ou por um motivo que a gente não sabe, insistem em levar as pessoas para o velho pacto. Eles não, somente a sã doutrina, somente o Novo Testamento, as palavras de Jesus ressuscitado, ou seja, a sã doutrina que se encontra de Romanos a Hebreus, não é suficiente para o sistema religioso. O sistema religioso não se completa somente com a sã doutrina. Eles têm que colocar na massa nova um pouco do velho fermento. Eles não conseguem entender que nós somos odres novos e nós estamos no vinho novo. Eles não fazem isso. Eles levam as pessoas às práticas do velho pacto, da lei, da maldição da lei. A casa do tesouro era o templo de Jerusalém, para recolher mantimentos para as viúvas, os órfãos, os levitas e os estrangeiros. Nunca foi dinheiro. E o sistema religioso faz o quê? Traz esta lei para dentro das sinagogas deles. Porque não é igreja, é sinagogas. Sacrifício. Nenhum sacrifício do Velho Testamento agradou a Deus. Nenhum. O único foi feito pelo próprio Filho dele. O único e o último.
perfeito foi aquele. O sistema religioso escraviza as pessoas, levando a fazer sacrifícios. Quando não com dinheiro, é sacrificando o quê? Por jejuns, que Jesus nunca mandou ninguém fazer. Jesus ensinou o jejum da lei para os que eram da lei. Mas Jesus disse que aqueles que estavam com ele não ficariam tristes por causa de jejum. O sistema religioso traz o jejum para dentro das sinagogas. Isso é sacrificar as ovelhas. Porque, infelizmente, quem está nesses locais, nessas sinagogas, ainda não podem chamar Abba Pai, porque são ovelhas. Cristo, para quem pratica as obras da lei, ainda não foi morto, ainda não ressuscitou. Cristo ainda, essas pessoas não foram batizadas. Elas tomaram um banho numa piscina, numa cachoeira, achando que, por uma pregação do pastor, do líder, do bispo, que foram batizadas. Infelizmente, vocês só entraram secos e saíram molhados. Cristo ressuscitado para vocês não veio ainda. A sã doutrina para vocês não veio ainda. Quem pratica obras da lei. Então vamos ler. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, está descrito assim: De Cristo vós decaístes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha que coisa séria. Vamos ler na outra tradução. Vocês que querem que Deus os aceite por obedecer à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então você, quando você é indesculpável, não adianta. Amanhã, quando você estiver perante o Pai, você fala, não, mas foi o meu líder que mandou. Você é indesculpável. Todos são indesculpáveis. Todos os que vivem, que estão debaixo do sol, das nuvens, que estão vivos ou que já se passaram por, são indesculpáveis perante Deus. Então, diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Você que é convidado a fazer um sacrifício, achando que você está fazendo para Deus, para o Deus vivo, não está. Para o Cristo ressuscitado também não. Você está fazendo para Mamon e para o seu líder. Deus nem nesses locais está. O Espírito de Deus não reina nesses locais. Obras feitas por mão de homens. Não reina. Olha que na outra versão, usando a nova tradução, é mais claro ainda. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então, nesses locais que pregam a lei, seja a lei da purificação, que é o batismo, seja subir monte, que Jesus falou que nem em Jerusalém, nem nos montes. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é a esses que o Pai procura. Então, nestes locais, não se faz presente a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos ler na outra tradução. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Não adianta, você pode pegar o seu tudo, você pode vender tudo que você tem, todos os seus bens, colocar em um envelope, colocar dentro de um baú e colocar no altar, no local que as sinagogas chamam de altar, local de sacrifício. Não é aceito por Deus. Você estará somente engordando os cofres
do sistema religioso. Não adianta. Se alguém, todo primeiro domingo, eles fazem uma prática da lei, fazem errado, porque o pão que eles comem, que comeram na Páscoa, era sem fermento. O pão que eles te dão, o que eles te oferecem todo domingo, é o pão com fermento, o pão puma. E onde já se viu se comparar o pão puma com o corpo de Cristo, glorioso, espiritual de Cristo? Não tem nada a ver. Então, quando você você não professa sua fé que a carne e o sangue de Cristo é espiritual. Quando você confessa Ele, quando você adora Ele, você está comendo da carne dele e bebendo do sangue dele. Então você não está tendo fé quando você necessita de um pedaço de pão e um copo, um cálice de suco. Você não está exercendo a sua fé. Você está sendo como judeu, que pedem sinais. Você está necessitando pegar em alguma coisa material para transformar aquilo como se fosse o corpo e o sangue de Cristo. Você não está proferindo a sua fé quando você está lavando a louça na sua casa, está passeando no parque, está fazendo compra no mercado e você, em espírito, você está louvando, agradecendo a Deus, orando a Deus em espírito, sem ninguém do seu lado estar escutando, é só você e o Pai. Porque quando você crê, quando você vive pela fé, você sabe que 24 horas ele está dentro de você, ele está com você. Então, quando você vai num monte para buscá-lo, você não está mostrando a fé. Você está sendo carnal, você está sendo escravo de homens, você está sendo escravos do sistema religioso. Você não está exercendo a tua fé. Quando você confessa para um familiar seu, para alguém, fala, já estou batizado para sempre. Mas como você foi? Qual igreja? Qual local? Qual piscina? Você fala, não. Eu fui batizado pelo sangue de Cristo quando ele disse, Pai, está consumado. Todos aqueles que creem nele foram batizados. Não depende de sinais, não depende de contato com algo que nem água para demonstrar que você foi. Se você depender daquela água, você não está tendo fé. Você está sendo judeu, você está querendo sinais. E os da fé não precisam de sinais. Quando você acha que você vai fazer uma barganha com Deus, que você vai dar o seu tudo, que você vai colocar o seu salário no envelope, achando que Deus vai ficar devedor de você, você está sendo terrivelmente profano, terrivelmente pecador. Você está querendo colocar Deus na parede. E ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque ninguém é justificado por obras da lei. Ninguém é justificado por ações. Todos, olha aqui, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então nenhuma obra que você fizer, tudo que você fizer é obra morta. Não tem nada a ver com a graça de Deus. Tudo que você fizer, você está fazendo pela lei. E Paulo diz que pela lei são obras mortas. Inclusive, nessa outra linguagem fica bem mais fácil de ser entendido. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Vamos em frente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha o que o sistema religioso faz com você. Olha o engano que ele está te ensinando. Olha a profanação. Olha a blasfêmia quando eles te levam a praticar. Nem que seja um só mandamento, um só preceito, um só costume, uma só cerimônia no velho pacto, Cristo morreu em vão para essas pessoas. Vamos ler na outra tradução. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus,
Então a morte de Cristo não adiantou de nada. Infelizmente, volto a repetir, para o sistema, a morte de Cristo não adiantou de nada. Vamos para o próximo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Por isso que as tragédias que acontecem no mundo, as mortes terríveis, os acidentes terríveis, os tsunamis, chuvas acabando com capitais, matando gente, prédios que caem do nada. Isso são o quê? Isso é devido à desobediência. Porque o juízo de Deus veio no ano 70 contra os judeus. Veio contra o povo que Deus tinha escolhido. E pela rebeldia, pela desobediência, veio o castigo, veio a ira, veio a vingança. Poucos se salvaram. E nos dias atuais, é isso que acontece. A desobediência continua, o ateísmo continua, a feitiçaria, a carnalidade, o sistema religioso corrupto, enganoso, mentiroso, falso. Há 2000 anos vem pregando, vem passando uma mentira para as pessoas, falsidade, chamando Jesus de falso profeta, chamando o Espírito Santo de mentiroso. Porque quando não aceitam, que nem você lê um versículo desse, o líder lê um versículo, aliás, ele não lê, porque Paulo, para eles não gostam de ler Paulo, que é a revelação para os gentios. Paulo é o pregador do evangelho da circuncisão, para nós gentios, e eles não leem. Por quê? Eles gostam do fermento do Velho Testamento. Jesus diz, dificilmente um que prova um vinho velho vai querer o vinho novo, porque dizem o vinho velho é melhor, é mais curtido. E o vinho novo, poucos vão aceitar. E a sã doutrina é o vinho novo. No vinho novo não tem Páscoa. No vinho novo não tem pagar o preço. No vinho novo não tem cerimonialismo. No vinho novo não tem sinais. No vinho novo não tem testemunhos. No vinho novo não tem mentira, falsidade. No vinho novo é a sã doutrina do Espírito Santo que Paulo recebeu no terceiro céu. Então, vamos ler a outra tradução. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus, da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então essas pessoas não canso de falar. Essas pessoas que praticam obras da lei estão debaixo da maldição e nem Jesus de Nazaré veio para essas pessoas ainda. O Filho do Homem ainda não foi ressuscitado para essas pessoas que praticam obras da lei. Estão profanando. Deus deu seu único filho para morrer por todos. Por todos, mas serviu para poucos, pouquíssimos. Porque eles profanam. Quando você está num local que eles te convidam a dízimo, que nunca foi dinheiro, é obra da lei, que te convidam a tomar banho numa piscina, é obra da lei, lei da purificação. Quando eles te convidam para todo primeiro domingo comer um pão e beber um suco, é a Páscoa de judeus, não é dos gentios. Leia Êxodo 12 todinho que você vai entender. Assalariado, estrangeiro, gentios não tem direito, não pode. Por isso que Paulo fala indignamente. Então, todos que estão debaixo da maldição, quando praticam um preceito que seja do Velho Testamento. Gálatas 3,11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E no Velho Testamento não tem fé. Não tem fé.
O Velho Testamento eram obras. Eram não, porque acham que fazendo alguma coisa vão ter mérito da salvação. E a salvação não é meritocracia. A salvação é pela graça e de graça de Deus para os gentios e para os judeus. Só que, infelizmente, o sistema religioso, o judaísmo está com força total. Os locais que vocês vão e que vocês chamam de igreja, não é igreja. A igreja é só uma, e a de Cristo, que ele é o cabeça. Os locais que vocês frequentam, que pregam o Velho Testamento, que leem Moisés, chama-se sinagoga. E nesses locais, infelizmente, aqueles espíritos imundos que Jesus expulsava, aqueles espíritos imundos que tinha nos livros históricos de Jesus de Nazaré, permanecem ainda nesses locais, nessas sinagogas, porque o sangue de Cristo não foi derramado nesses locais. Cristo não ressuscitou. Então, Hebreus 2,14 ainda não se cumpriu nesses locais. Porque Cristo, pela sua morte, derrotou o diabo, ou seja, a morte. Nesses locais. Aquele, quando você lê Judas, versículo 6, que os anjos que pecaram, lá em Gênesis 6, estão em correntes eternas para o dia do juízo. O dia do juízo ocorreu no ano 70. Aqueles anjos, infelizmente, os anjos que dizem que vê voando nas igrejas. Esses anjos, essas coisas, esses negócios, essas coisas aí, nesses locais tem, nessas sinagogas tem, infelizmente. Olha o que diz na tradução, na Nova Linguagem. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Só a fé, não obras. Gálatas 3,12. Vamos finalizar. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E os preceitos, mandamentos, parágrafos, artigos são 613, o básico. Fora isso, ainda tem muitos outros itens. Muitos outros itens. Então, quem quiser dar dízimo, que não era dinheiro, era alimento, você tem que cumprir, no mínimo, mais 612. Você que quiser a lei da purificação, também tem mais 612, mínimo para você cumprir. Você que quer sacrifício, subir o Monte Sinai para dar sacrifício, subir monte, você tem mais 600 e poucos para cumprir. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos vai ter que viver por ela. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz na Escritura, viverá aquele que fizer o que a lei manda. E a lei é só maldição. Pela lei, na lei não tem amor, não tem misericórdia. Na lei é unha por unha, dente por dente. Então, vamos encerrar agora com a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.